Olá, boa noite. Sexta-feira, 30 de setembro, Noticidade está no ar e nós já falamos de eleições. Basílio Magno. Nessa edição você vai saber o que levar na hora da votação, informações sobre sessões eleitorais, horários e justificativas. E você vai ver também. Em Sorocaba, sessões especiais são montadas para atender os internos da Fundação Casa. Ainda em Sorocaba, a Arena Multiuso é entregue. As obras começaram em 2012. Recados aos telespectadores da TV Sorocaba SBT. Sinal analógico será desligado em 349 municípios. E você vai ver também, parceiros e amigos da TV Sorocaba SBT se encontram para comemorar o Dia do Anunciante. Nós começamos esta edição falando das eleições municipais 2016. As eleições municipais acontecem no domingo. As urnas já estão nos devidos locais de votação. Como foi o trabalho de transferência às sessões? A gente acompanha agora na reportagem de Pedro Torres e Rodrigo Santos. O trabalho foi realizado por voluntários e funcionários dos cartórios eleitorais. As mais de 1.000 urnas eletrônicas foram encaixotadas e lacradas. O corre-corre nessa época é intenso e começou logo pela manhã, reta final da preparação para as eleições municipais. A gente já faz essa distribuição na antevéspera da eleição. No sábado, a gente já faz o procedimento de preparação das sessões eleitorais nos locais de votação. Monta-se a sessão eleitoral, posicionando as mesas em que os mesários vão se acomodar, posiciona a urna, posiciona a cabina de votação, para que garanta o sigilo do voto. Em Sorocaba, ao todo, são 144 locais de votação, com mais de 1.000 sessões eleitorais, atendidas por 6 cartórios. Tudo isso para receber mais de 450 mil eleitores inscritos no município. A transferência das urnas para os locais de votação foi feita por estes caminhões, que partiram escoltados pela Justiça Eleitoral e Polícia Militar até os locais de votação. Então, após as 17 horas que termina o ciclo de votação, essas urnas também uma logística de retorno para os cartórios eleitorais. Mais uma vez, as vans, os veículos vão às escolas, aos locais de votação, fazem o recolhimento dessas urnas para virem aqui para o cartório, onde será feita a apuração e totalização dos votos. Bom, e agora a gente conversa com o repórter Basílio Magno, que está no cartório eleitoral e traz informações importantes aos eleitores para que todos possam votar sem dificuldades no domingo. Não é isso, Basílio? Boa noite. É isso, Jaia. Boa noite a todos. Os 458.334 eleitores de Sorocaba já estão preparados aí para votar. O Pedro Torres falou com o João Lima aí sobre as urnas que já foram lacradas e distribuídas aos locais de votação. E agora vamos falar com ele sobre outros assuntos importantes para o eleitor. Por exemplo, João, boa noite. Quais os documentos necessários na hora de votar? Boa noite. Os eleitores devem levar, no dia da eleição, documento de identidade com foto e o título, se tiver. Se tiver alguma dificuldade para encontrar o local de votação, o que é que ele tem que fazer? Ele poderá acessar a internet através do site www.tre-sp.jus.br ou ligar no telefone 148. E se tiver dentro do colégio, do local onde vai votar, e lá ele não encontrar o nome dele na lista, ele tem que se dirigir aonde? Nós temos os orientadores da Justiça Eleitoral em cada local de votação. Portanto, essas pessoas orientarão o eleitor na sessão em que vota. Não é pecado nenhum levar aquela colinha, no bolso para saber como votar corretamente. E assim, primeiro eu queria saber, qual a ordem de votação? Primeiro o eleitor vai votar para o cargo de vereador e, na sequência, para prefeito. E é importante realmente levar a sua colinha no dia da eleição.
Tá, e quem está fora do domicílio eleitoral? É fácil para justificar? É em qualquer lugar que a pessoa pode justificar? Como que é isso? A justificativa no dia da eleição é bastante simples. Todos os locais de votação nós teremos um posto de justificativa. Então, o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral, é só procurar qualquer local de votação no dia da eleição, preencher o formulário e efetuar sua justificativa. João Lima, por algum motivo, quem não conseguir votar, a pessoa está trabalhando, enfim, não conseguiu chegar a tempo, o que é que deve fazer? Então, o eleitor que deixou de votar ou justificar no dia da eleição, ele tem um prazo de 30 dias para procurar o cartório eleitoral e efetuar a sua justificativa. Tá, e sobre a apuração, quando o sorocabano vai ficar sabendo, que horas mais ou menos, quem será o novo prefeito e os vereadores novos, os 20 vereadores? Então, tem alguma expectativa aí para o horário da apuração? Então, após as 17 horas, quando encerraram as votações, a totalização está prevista para, no máximo, até as 20 horas e 10 minutos, já temos uma posição se haverá ou não segundo turno no município de Sorocaba. Tá bom, João Lima, obrigado, chefe de cartórios aqui da sede dos cartórios de Sorocaba. Lembrando a todos que a votação no domingo começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde. De volta com você, Jaya. Muito obrigada, Basílio, pelas informações. E a seguir, a gente continua a falar de eleições. Mais de 50 jovens infratores da Fundação Casa de Sorocaba devem votar neste domingo. Os detalhes em instantes. Até já. A polícia procura os suspeitos de terem apedrejado e pichado a casa de um dos candidatos à prefeitura de Capela do Alto. Palavras de ordem foram escritas no portão e um dos vidros da residência foi quebrado. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da cidade e o caso é investigado. Mais de 50 jovens infratores da Fundação Casa de Sorocaba devem votar neste domingo. 32 sessões especiais serão montadas para que os internos tenham seus direitos garantidos. Alguns direitos deles foram restringidos, mas não o de escolher quem os representará pelos próximos 4 anos. Eu pensava mesmo assim que eu não ia ter esse direito, né, senhor, de estar votando, né, pelas coisas que eu fiz. Não é porque a gente está aqui que a gente vai ter que desligar do mundo lá fora também. Tem que conscientizar isso um pouco também. Os 2 jovens fazem parte dos 7 internos da Casa 2 que se alistaram e participaram de simulações e orientações sobre política. Nas aulas, os professores falaram, tive 2 palestras também que veio o candidato, veio ensinar a votar. Daí também falou os candidatos que eles iam propor para a gente. Da minha parte foi interessante, porque eu nunca tinha participado de nada disso de eleição. Foi bem interessante. Neste domingo, mais de 50 jovens da Fundação Casa de Sorocaba vão passar por esta sala, que ainda receberá a urna eletrônica e está instalada dentro de uma das 3 unidades da instituição na cidade. Aqui, eles exercerão um dos direitos mais importantes do cidadão, o de votar. Quando ele vem para casa, ele é orientado e nós damos o direito dele entender que ele é um cidadão. Adolescentes autores de ato infracional aptos a votar são aqueles com idade entre 16 e 21 anos incompletos, submetidos à medida socioeducativa ou ao programa de internação provisória. O voto é facultativo para os menores de idade, mas, segundo a diretora da instituição, o ato é transformador. A gente coloca muito para eles que eles são o futuro do país. São muito jovens e é o futuro do país. E é possível. Você vira a página, você muda a tua história. Os erros ficaram no passado. Hoje, mais do que o direito de escolha, eles ganharam um voto de confiança. Sair daqui eu vou correr atrás de mais educação. Exercer o direito de cidadão. Exercer o direito de cidadão. Todo mundo tem direito a exercer esse direito, né? E chegou a hora da previsão do tempo. O sábado deve ser de muitas nuvens na nossa região. As temperaturas variam entre 14 e 24 graus. No domingo, o sol aparece, as temperaturas sobem e a máxima pode chegar aos 27. Veja como fica o tempo em outras cidades. Ibiúna registra a mínima de 11 e a máxima não passa dos 22 graus. Em Itapetininga, as temperaturas variam entre 14 e 23. Jundiaí tem mínima também de 14 e máxima de 24. Em Porangaba, a mínima de 15 e a máxima de 25.
Caso curioso em Várzea Paulista. Um homem registrou um boletim de ocorrência contra o próprio filho, que é suspeito de furtar objetos da casa da família. Segundo a Guarda Civil Municipal, ele foi encontrado na casa da namorada e detido. Em depoimento, o rapaz de 18 anos disse que ele e os amigos cometeram um crime por vingança. Com eles, foram apreendidos vários produtos eletrônicos e uma espingarda de pressão. Um outro envolvido na ação também foi detido. Eles permanecem à disposição da Justiça. A seguir, recado importante aos telespectadores da TV Sorocaba SBT. Sinal analógico será desligado em 349 municípios a partir de 2017. O Noticidade volta já.